Você está entrando no momento santo. Quando Moisés foi falar com Deus e Deus foi falar com Moisés, Deus falou: tira a sandália dos teus pés, porque esse lugar é santo. Então eu quero pedir a você que não fique olhando o celular, não fique vendo se chegou o WhatsApp. Agora é um ambiente para que você possa se alimentar e ser edificado pela palavra. Uma palavra, de tudo que vai ser dito aqui, uma frase, pode mudar a sua história. Um homem disse para Jesus: me dá uma palavra. E quando ele entendeu e recebeu uma palavra de Jesus, quem estava doente na sua casa foi curado imediatamente. Circunstâncias podem ser transformadas com uma única palavra que você recebe da parte de Deus. Quem crê, diga amém. Então quero que você esteja extremamente focado nesse momento. Salmo 90, versículo 10, 11 e 12, diz assim. Esse salmo ele foi escrito por Moisés. E diz assim: os anos de nossa vida chegam a 70 ou 80, para quem tem mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira, pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ensina-nos, repita comigo, ensina-nos. Repita assim: a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Zera aí o relógio, por favor. Moisés, ele está fazendo uma reflexão, e ele diz: olha, os nossos anos são 70, 80, né? Para quem tem mais vigor, uns até vivem um pouco mais, mas a questão aqui é que a vida passa, e é rápido. Conversava agora há pouco, antes do culto, com o Éder e o Edmar na minha sala, e eu falava para ele: ó, depois que você passa dos 40, algumas coisas começam a mudar sério na sua vida. E você precisa discernir isso rapidamente e dar resposta. Porque isso pode definir muito a respeito da sua saúde e da sua vida pessoal. A vida é assim. Quando você viu, passou. Quem tem aqui mais de 35, 40 anos, já tem essa sensação de que olhar para trás e falar assim: parece que foi ontem, e eu já estou aqui. Nós precisamos, e aí, Moisés nesse salmo, ele fala: olha, a vida, ela é breve, ela passa rápido. E aí ele diz no versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração com sabedoria. Então ele está dizendo: olha, Senhor, me ensina a discernir os tempos, me ensina a ter as percepções certas para poder usufruir desse tempo que eu tenho, para que eu não chegue lá na frente, quando não tiver mais vigor, e falar: poxa vida, eu perdi tanto tempo, eu não fiz nada, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter realizado mais, eu poderia ter, influenciado mais, mas eu preciso de discernimento, eu preciso ter percepções. Agora, o que significa aprender a contar os nossos dias? É justamente isso. Senhor, me ensina a perceber os tempos da minha vida, os ciclos. Como que alguém consegue se tornar sábio? E ele diz: olha, quem consegue atingir essa capacidade, ele se torna sábio, porque ele consegue ter percepções.
A diferença entre o sábio e o tolo é que o sábio, ele tem percepções que o tolo não tem. Quando que você percebe numa conversa quem é sábio e quem é tolo? É claro, é só deixar as pessoas abrir a boca e você percebe que alguns são tolos, falam coisas indevidas na hora indevida, se comporta de forma indevida no lugar indevido, aí você não tem noção, porque o tolo é assim, ele não tem percepções, né? Fala alto aonde é para falar baixo, e fala baixo onde é para falar alto, ele não tem esse discernimento. Já o sábio, ele é considerado sábio justamente por isso, porque ele tem percepções, ele tem discernimento. Agora, para nós aprendermos a contar os nossos dias, a ter essa percepção, nós precisamos compreender um princípio muito forte que Deus estabeleceu na sua palavra, para o povo judeu no Antigo Testamento, que serve de base para nós. Abre comigo em Levítico capítulo 25. Levítico 25. É lá no Antigo Testamento, no início. Levítico, se eu não estiver enganado, é o terceiro livro da Bíblia. Número 25. Deus estabelece uma lei. E que eu tenho aprendido, eu tenho estudado sobre esse assunto, e eu percebo que quando nós quebramos esse princípio, ou negligenciamos esse princípio, nós sofremos muito. O versículo 25 de Levítico, o versículo 8, diz assim: contem 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos. Essas 7 semanas de anos totalizarão 49 anos. Então façam soar a trombeta no 10º dia do 7º mês, no dia da expiação. Façam soar a trombeta por toda a terra de vocês. Consagrem o 50º ano e proclamem libertação por toda a terra de todos os seus moradores. Esse lhe será o ano do jubileu, diga ano do jubileu. Esse lhe será o ano do jubileu, quando cada um de vocês voltará para a propriedade da sua família e para o seu próprio clã. O 50º ano, ou seja, o ano de número 50, lhe será o ano de jubileu. Não semeiem, não ceifem o que cresce por si mesmo, e nem colham das vinhas não podadas. É jubileu, e lhe será santo. Apenas comam o que a terra produzir. Bom, na lei mosaica, Deus estabeleceu, o princípio do Shabá e o princípio do Shemitah. O princípio do Shabá é o princípio do descanso. Então, 6 dias trabalharás e o 7º dia você descansa, Então, você precisa entender que a vida, você precisa trabalhar, mas você precisa descansar. E nós muitas vezes negligenciamos, achamos que somos super-heróis e que, principalmente eu tenho falado muito dessa geração da alta performance, onde você não descansa, você trabalha, você faz, você realiza, você é a melhor versão de você mesmo. E essa geração está sendo muito influenciada, ela não sabe descansar. O tempo do descanso ele não é apenas um tempo para o seu descanso físico ou mental, mas o tempo do descanso, ele é um tempo de exercer fé. Porque quando eu estou trabalhando, eu estou na força do meu braço. Mas quando eu descanso, eu estou dizendo, eu descanso porque eu confio num Deus que trabalha. Esse é o princípio do descanso. Então, quando eu não descanso, não é que eu trago prejuízo apenas para mim, No sentido de estafa, cansaço,
mas eu também estou dizendo, eu não confio em Deus, então eu não posso descansar, porque se eu descansar, quem vai fazer alguma coisa? Mas quando eu descanso, eu estou dizendo, eu confio, eu descanso no Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Mas também, a cada 7 anos, como que funcionavam os ciclos com Deus? Você trabalhava 6 anos, e o 7º ano era o 7º do descanso. Então, 6 anos trabalhava, 6 anos arava a terra, 6 anos colhia, 6 anos realizava, só que o 7º ano, que é o ano do descanso, não podia trabalhar. Então, era um ano onde não podia trabalhar a terra. Esse princípio governa a agricultura até hoje. Há um tempo de descanso para a própria terra. Você planta milho, planta milho, planta milho. Chega uma hora que você tem que permitir que a terra descanse para ela trazer uma renovada, porque senão ela para de dar fruto. Esse é um princípio da agricultura usado até hoje. Então, 6 anos trabalhava, o 7º descansava. Só que aí Deus estabelece o ano do jubileu. O ano do jubileu era o seguinte, eram 7 ciclos de 7. 7 vezes 7, 49. E aí o 50º ano, o ano 50, era o ano do jubileu. Era o ano do descanso. O ano do jubileu ele era muito mais profundo, porque era um ano onde também se perdoava dívidas, se libertava os escravos. Eu imagino quanto era aguardado esse ano. Então, no ano sabático deveria haver libertação. No 7º ano de cada ciclo a terra tinha que descansar. E a economia da nação dependia disso. Por quê? O escravo, o valor do escravo variava de acordo com a distância do tempo sabático. Então ele sabia que se ele comprasse um escravo hoje, e o tempo sabático é daqui 3 anos, ele falava assim, poxa, eu só vou ter 3 anos, porque no ano sabático tinha que libertar o escravo. A economia do país virava assim. O imóvel também variava de acordo com a distância do ano sabático, porque o imóvel voltava para o dono anterior, era no processo judaico. O plantio, nada se plantava no ano do sabático. Então, se eu compro a terra e eu sei que o ano que vem é sabático, eu sei que no ano que vem eu não vou plantar nada. Então, a terra custava menos, porque ela ia demorar mais para produzir. E também, toda a dívida era anistiada no ano sabático, que era o ano do jubileu. Há um tempo atrás eu fiquei sabendo e eu vi isso, é fato. Uma pessoa de dentro das Casas Bahia me disse, o dono original das Casas Bahia, ele é judeu, era, né? Faleceu. E ele tinha essa prática dentro das Casas Bahia. Mesmo a pessoa ficasse devendo, no 7º ano ele encerrava a dívida da pessoa. Ele mesmo anistiava, como princípio judaico. Isso não está te motivando a ir lá nas Casas Bahia fazer dívida e não pagar, por favor. E Deus não mudou esse princípio estabelecido. Ele continua valendo até os dias de hoje, porque nós hoje somos o Israel de Deus. Então, o que eu quero trazer a atenção e eu quero falar hoje é sobre nós discernirmos ciclos. Se nós estamos aqui celebrando este momento e fazendo essa festa, é porque nós entendemos que nós estamos encerrando um ciclo e vamos começar outro. Nós estamos aí agora, às portas da festa de Ano Novo. O que é isso? É uma mudança de ciclo. Não é apenas uma festividade, mas é um ciclo que está mudando. E nós precisamos ter esse discernimento, e é nesse momento que nós precisamos ter as atitudes corretas. E muitos, infelizmente, e hoje é uma palavra também de alerta, não conseguem perceber os ciclos, são tolos. Por isso que Moisés escreve, me dá um coração sábio,
para eu perceber os ciclos. Porque muitos não percebem os ciclos de Deus na sua vida. E por isso muitos nunca conseguem concluir um ciclo. Eu falo muito essa linguagem. Às vezes pessoas vêm conversar comigo, eu tenho que perceber que é um ciclo e falo, olha, você precisa entender e você precisa completar o ciclo todo. Então pessoas que mudam de emprego o tempo todo. Por quê? Porque ela nunca consegue concluir um ciclo dentro do lugar, dentro da empresa. Você não é obrigado a ficar o tempo todo lá, mas você precisa entender que existe um processo completo para você chegar até o fim e dar resposta. Mas tem gente que sempre quando chega na mesma posição, ela volta para trás, ela volta para trás. Por quê? Porque ela não completa o ciclo. Ela começa uma coisa e não termina. Ela se propõe a uma coisa e não termina. Ela não entende que enquanto ela não aprender a completar o ciclo, ela nunca vai conseguir avançar. Porque até esse avanço tem a ver com esses ciclos completados. Tem gente que deixa um monte de ciclos para trás e quer iniciar novos ciclos, e aí ele não consegue nem fazer um e nem terminar outro. Por quê? Porque está sobrecarregado, porque não finalizou direito, porque não concluiu o que tinha que concluir. Que Deus nos dê sabedoria nesses dias. Pessoas que não completam ciclos de casamento. Por que há muito divórcio? Porque maridos ou esposas não sabem e não percebem os ciclos de um casamento. Casamento é feito de ciclos. Vou fazer agora, dia 13, 20 anos de casado. Eu já tive vários ciclos. É tão importante, e aqui é uma dica para os homens. Existe muito homem tolo nesse aspecto. É tão importante você discernir sobre ciclos, que a sua mulher tem ciclos. E por não discernir os ciclos, o cara sofre. Porque ele não tem essa percepção. Que mulher, ela tem um ciclo. E em tal ciclo é tal hormônio. Virou o ciclo, é outro hormônio. Virou o ciclo, é outro hormônio. Virou o ciclo, é outro hormônio. Eu sempre brinco, porque eu diante de Deus, essa é a minha grande dúvida existencial. Muitos falam, quando eu chegar diante de Deus, eu quero saber sobre Moisés. Quando eu chegar diante de Deus, eu quero saber sobre o buraco negro. Não. A única coisa que eu vou perguntar para Deus é, por que hormônios em mulheres? Eu só quero entender isso. O dia que eu tiver esse entendimento, eu acho que quem entender isso, ele tem o mundo nas mãos. E nós, homens, também temos os nossos ciclos. São mais a menos. Mas temos. Nós precisamos discernir. Você, marido, você já sabe quando a sua mulher está no ciclo que deve estar? Ela muda. Não é só o humor, não. Até a pisada muda. Até o bater de uma porta. Até o lavar de uma louça, tom de voz, postura. Você precisa discernir. Estudantes que não terminam ciclos escolares, gente que nunca concluiu a escola, que nunca concluiu o curso, que está num curso, está pensando em mudar para o outro. Eu comecei a faculdade X, mas não estou gostando, vou para outra. Aí eu comecei a faculdade W, não gostei, quero ir para outra. Termina, meu Deus do céu. Mas eu não gosto, termina. Todo diploma é bem-vindo. Uma hora você vai usar isso, uma hora isso pode ser um instrumento para te avançar, um instrumento para que a porta se abram. Termina o ciclo.
até para a sua autoestima. Tem gente que tem autoestima baixa, ou baixa autoestima, mas quando você vai conversar com ela, você percebe que ela nunca conclui ciclos, e isso piora. Falava com uma pessoa agora há pouco, falando sobre perda de peso. Eu falei, olha, você precisa, tomar um posicionamento, pegar firme, comprar uma balança, porque na hora que você começar a ver ali resultado, isso vai te animando. Na hora que a calça que não cabia, cabe, você se anima. Na hora que a blusa que não cabia, cabe, você se anima, e aquilo vai te motivando. Termina o ciclo. Completa. Tem gente que quer fazer um monte de coisa, mas não termina o que precisa ser feito. Eu tenho cobrado isso. Eu vejo jovens que não conseguem terminar o 2º grau, mas está querendo ser um Elon Musk da vida. Pelo amor de Deus. Então termina os ciclos. Você já viu? Deixa eu falar uma coisa aqui. Pode ser chocante para alguns. Não vou colocar todos no mesmo pacote, porque não é a realidade, mas eu vou dar uma... Nós temos visto um êxodo de gente querendo ir para outros países. Mas deixa eu falar uma coisa. E se você faz parte disso? Todo mundo pode, eu acho que é interessante, porém, você precisa entender a sua real motivação. Porque parte desse grupo são pessoas que não completam ciclos nenhum e acham que se mudar de país vai resolver as coisas. É que não dá certo porque não consegue concluir nada, então ela fala assim, vou fazer o seguinte, eu vou dar um reset, vou trocar de país, porque eu acho que se eu for para outro país as coisas vão melhorar. Em alguns casos sim, mas na grande parte não. Porque o problema não é o país. O problema é que a pessoa não consegue fechar ciclo algum. E às vezes ela vai deixando um monte de ciclo aqui aberto, inconcluído, mal resolvido. É como uma pessoa que não fecha ciclo em casamento, e aí ele abandona, e vai tentar uma outra relação, mas aí ele não fechou aqui, não resolveu aqui, tenta aqui, mas daqui a pouco não dá certo aqui, ele está em outra. Tanto que uma pesquisa diz que é muito mais, qual é a palavra que eu vou usar? A pessoa está muito mais propensa, e é muito mais comum a pessoa sair do 2º para o 3º casamento. Então quem saiu do 1º para ir para o 2º, não estou criticando aqui, por favor, porque tem gente aqui que está no 2º casamento. Eu não estou generalizando, mas eu preciso falar. Para ela sair do 2º para o 3º também é mais rápido. Porque é muito mais fácil não concluir, tentar começar de novo, do que resolver de fato. Não estou dizendo que todos se encaixam nisso, mas estou dizendo que grande parte sim. Porque é muito mais fácil eu virar as costas e falar, sabe o negócio, eu vou trocar de casamento, eu vou trocar de esposa, vou trocar de marido, vou trocar de igreja, vou trocar de cidade, vou trocar de família, vou trocar de país, porque é muito mais fácil. Agora, e se você tentar e dar uma oportunidade para encerrar o ciclo, para fechar o ciclo, para resolver isso primeiro? É isso que Moisés está dizendo, a vida é curta. E nós precisamos ter discernimento, porque senão passa, aí depois, quando eu olho para trás, eu fico me lamentando que eu poderia fazer, realizado mais, mas porque eu não tive discernimento. Quem está entendendo, diga amém. E cada vez que você muda de ciclo, você recomeça tudo de novo. Então todo ciclo ele deve ser muito bem pensado e planejado. Porque senão nós vamos ter uma história só de recomeços. Só de recomeços. Eu comecei a ler, já tem
Tem 10 livros que eu comecei a ler. Quantos eu concluí? Nenhum. Já comecei uns 15 regimes. Quanto eu concluí? Nenhum. Eu já paguei umas 15 academias. Agora, para que você possa contar os seus dias, é isso que Moisés escreve. Senhor, me dá sabedoria para entender as mudanças de ciclos. Você precisa estabelecer marcos na tua vida ou perceber esses marcos. Jeremias 31, versículo 21. Jeremias 31, versículo 21, coloca assim, ó. Coloque marcos e ponha sinais nas estradas. Preste atenção no caminho que você trilhou. Volte, ó Virgem de Israel. Volte para as suas cidades. O que vem a ser os marcos? Marcos são eventos importantes ou circunstâncias importantes que marcam aquele momento da sua vida. É ele que diz, olha, um ciclo está encerrando e outro está começando. Então, exemplo, casamento. Por que nós celebramos casamento? Por que o casamento deve ser celebrado? E eu sempre digo isso quando eu faço casamento. Falo, ó, está encerrando um ciclo. Era solteiro, está namorando, foi noivo, vivia de um jeito, agora está casando, ponto. A partir dessa data é outra história. São outras responsabilidades, outras posturas. Casamento, por isso que ele deve ser celebrado. Às vezes as pessoas falam, não, eu vou casar, mas sabe o negócio, para economizar, eu vou lá no cartório, eu vou lá rapidinho. Eu acho que não deveria ser feito assim, por isso que deve ser celebrado. Ah, pastor, mas eu prefiro ir viajar do que fazer isso aí. Tudo bem, mas você vai ter a vida toda para viajar. Agora, para fazer a festa é só uma vez, porque você só casa uma vez. É importante para colocar esse marco. Eu não estou dizendo que tem que obrigatoriamente fazer e que tem que ser uma grande coisa, mas precisa estabelecer esse marco. Falecimento de um familiar ou um amigo, porque uma família nunca mais é a mesma depois que perde um ente querido. É um marco, é fato. Nós precisamos discernir isso. Eu passei por isso esses dias atrás e eu sei o quanto isso é duro. E nós precisamos entender que são mudanças de ciclos. Nós precisamos ter esse discernimento. Meu pai faleceu, acho que há 2 meses atrás. Semana passada eu não estava aqui porque eu estava em reunião em família. E para mim foi o encerramento de um ciclo, porque entramos dentro da casa do meu pai, sentamos, tivemos que resolver tudo que precisava resolver, definimos como irmãos, são muitos em casa, são 7, definimos o que cada um ia ficar, como que ia ser, como que seria o proceder, celebramos, fizemos uma festa, comemos juntos, demos risada e choramos juntos, e encerramos um ciclo e vamos para outro. É duro? É. Mas é necessário. Tem pessoas que às vezes faleceu alguma pessoa, ela nunca celebrou, ela nunca fez isso. O que acontece? Ela continua presa lá. Ela não consegue andar na vida porque não sabe, porque não conseguiu encerrar o ciclo. Quem está entendendo, diga amém. Às vezes até um divórcio, circunstâncias assim. Um novo emprego, o nascimento de um filho, uma enfermidade. A enfermidade pode mudar o ritmo de uma pessoa, de uma família. Aí você é obrigado a se adaptar, fazer mudanças. O nascimento de um filho, um casal nunca é mais o mesmo, que a criança, ela vem e muda completamente a rotina. Eu me lembro que até minhas filhas nascerem, eu e minha esposa não comprávamos legumes, essas coisas. A gente só comia comida, arroz, feijão e alguma coisa e besteira. Depois que elas nasceram, a gente começou a comer legumes, verduras,
porque tinha que fazer para elas, agora tem que comer junto. Mudou até a dieta da casa. Quem tem filho pequenininho sabe que muda a rotina. Trabalha de dia e fica à noite acordado com o filho, e assim vai. Quando dorme, só Deus sabe. Só quando permite. Abertura de um negócio, um novo emprego, aquisição de um material, carro, casa, né, um bem material. O dia da conversão, dia 21 de junho de 1998, foi o dia em que eu entreguei minha vida a Cristo. O dia do batismo, 24 de abril de 1999. Um marco. Dia da minha ordenação pastoral, 3 de agosto de 2002. Dia do meu casamento, 13 de dezembro de 2003. Dia do nascimento das minhas filhas, e assim vai. O dia que nós iniciamos esse trabalho, 18 de janeiro de 2009. Faça disso marcos. Estabeleça marcos. O início de um ministério, ou a abertura de uma célula. Você tem estabelecido marcos na tua vida ou você tem ignorado? Ah, não dou valor para isso, pois deveria. Momentos assim são importantes, e são os marcos que limitam ou delimitam os ciclos. Você entende? Vou dar um exemplo. É muito mais fácil mudar o processo interno da cabeça de uma pessoa por meio dos marcos. A gente percebe aqui jovens que têm uma atitude, uma conversa, um comportamento, aí eles casam. Aí você percebe que depois do casamento eles mudam. Né? Você percebe que a atitude muda. Esse ano eu vi aqui com o Léo e a Vanessa, chegaram as crianças. O Léo e a Vanessa tinham um comportamento, você percebia, né? Eu ando com eles há muitos anos, já são quase 15 anos juntos. Aí depois que chegaram as crianças, eles tiveram outro comportamento, outra atitude, por quê? Porque é assim, essas coisas mudam a gente. E quando algo acontece, nós nunca mais somos os mesmos. Hoje, para vocês que vão se batizar, é um dia extremamente importante. Porque é o dia em que nós vamos gritar, como alguns já gritaram, vai morrer. Mas a experiência do batismo, ela é poderosa. Ela é tão poderosa que ela foi registrada nos evangelhos quando Jesus se batiza. E ela é tão poderosa que quando Jesus se batiza, não fica só no descer as águas, mas fica no abrir dos céus, a voz de Deus vem, o Espírito Santo se manifesta e a glória de Deus envolve-nos. E cada área da nossa vida tem um ciclo. Você tem um ciclo na área familiar, você precisa entender. Quando eu casei, eu agia de uma forma com a minha esposa, nós éramos só nós dois, depois veio a Rafa, depois veio a Pietra. Hoje eu tenho filhos adolescentes, é outra pegada, é outra atitude, é outra dinâmica de família. Quando as meninas eram pequenas, era uma dinâmica, hoje é outra. E eu tive que fazer adaptações. Eu vejo que famílias às vezes sofrem porque não percebem isso. O pai que eu era 10 anos atrás não é mais o pai que eu sou hoje. Hoje eu preciso de outro tipo de paternidade. Eu tenho que ter essas percepções. Deixa eu explicar. Lembra que eu falei, homens, perceba os ciclos da sua esposa? Eu tenho mais 2 mulheres em casa. São 3 ciclos. Alguém pode orar por mim, por favor? Senhor. E eu percebo, na maioria das vezes, os ciclos.
Eu preciso entender. Uma fala ali, opa, e parece que elas combinam entre elas e ajustam, há um alinhamento espiritual, profético, apostólico delas. É um atrás do outro. Ore por mim. Ciclos da área profissional. O Sanger está ali atrás, um dia conversando com ele, ele falou, pastor, eu era fisioterapeuta, vivia de uma forma, mas aí eu fui estudar engenharia, foi punk e tal, né? Estudar depois de mais velho não é mais fácil, engenharia então, nem me fala, mas hoje ele mudou, se tornou engenheiro. Você precisa entender que é possível, mas você precisa... Qual que é o erro de muitos nessa área? Abandona, não fecha os ciclos, não conclui. E já quer partir para outro. Você já viu tem gente que ela está mais próximo da Barbie Profissões do que alguém bem sucedido. Aparece a Barbie Profissões. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Já viu a Barbie? A boneca Barbie. É a Barbie isso, é a Barbie aquilo, é a Barbie que aquilo. A Barbie é tudo, mas também no final não é nada. Não que você não possa desejar e planejar outras coisas, mas precisa entender que só pode fazer isso quando você respeita as mudanças de ciclos. Quem está entendendo, diga amém. Ciclos na área emocional. Precisamos ter essas percepções, há fases, há momentos, e nós precisamos dar resposta, entender que naquela fase há coisas que não dá, porque emocionalmente eu não estou bem para aquilo. E eu preciso entender que é um processo, e que existem circunstâncias da minha vida, e que na verdade tudo na vida é passageiro. Tudo. Se uma coisa que eu tenho aprendido, daqui 2 anos, eu estou com 47, daqui 2 anos eu estou fazendo 7 ciclos de 7. E eu tenho aprendido nesses ciclos a discernir isso. Eu já tive momentos em que eu percebi, eu estava animado, eu estava feliz, empolgado, apaixonado por algumas coisas, e tem outros que você passa circunstâncias que mexem com você, com a sua estrutura, e que eu preciso respeitar também aquele ciclo. Não estou falando ficar nele, mas entender que é um processo que eu vou sair, eu posso buscar ajuda para sair dessa situação, eu vou buscar tratamento, alguma coisa, mas entender isso, e não me fechar e ficar vivendo ali, sabe, naquela circunstância, mas eu entender que isso pode mudar, que Deus pode mudar isso em nós. Ciclo emocional, ministerial. O que é isso? Ministério é fase também. E que às vezes eu estou servindo aqui no ministério, e aí Deus quer me levar para um outro, e eu vou servindo, é um corpo. Agora, o mais importante, não é apenas saber que existe um ciclo, mas saber em que momento você está. E que você precisa, e eu precisamos, dar a resposta certa a cada ciclo. Então precisamos entender o ciclo. Existem os ciclos dos relacionamentos. Tenho aprendido isso. Isso tem me ajudado muito, porque a vida, principalmente pastoral, ela é uma bênção, mas ela tem um lado que é muito doloroso, que pessoas entram e saem. Eu tenho aprendido, e hoje eu nem sofro, aprendi a lidar com isso. Por muito tempo eu sofri. Poxa, me deixaram, poxa vida, eu servi, eu fiz, e a pessoa foi... Eu entendi que é uma questão de ciclo, que pessoas também na nossa vida, existem fases que há relacionamento, e nós precisamos respeitar esses ciclos, que eles foram bons para aquele momento, foram necessários para aquele momento, mas às vezes para um outro ciclo não cabe.
E que o próprio Senhor às vezes permite e cria circunstâncias para... Porque isso é uma coisa que eu aprendi na vida, é que a unção, ela tem dois aspectos. A unção, ela aproxima. Então tem gente que vê a unção em nós, ela quer andar com a gente, ela quer unção, ela respeita aquela unção, ela quer andar, ela sabe que ela tem algo para receber ali, mas a unção também repele. Tem gente que ao perceber a unção em nós também fala, não vou andar, não quero. Às vezes você prospera, às vezes você sobe de nível em alguma área da sua vida, e para aquele momento tem circunstâncias e pessoas que não cabem mais. E às vezes a pessoa fica sofrendo, mas entender que foi, e que foi bom, e que agora o novo ciclo requer novas pessoas também. Eu não estou dizendo com todo mundo. Eu sou uma pessoa que mantém amizades a longo prazo, tenho amigos a longo prazo. Faço novas amizades, mas eu conservo as antigas, mas eu não fico preso a isso. Eu não fico preso a relacionamentos antigos. E isso cabe na vida emocional. Tem gente que foi bom, viveu um tempo bom, lá às vezes casado, namorado, noivado, mas não deu certo, não dá mais. Acabou, muda o ciclo. Entenda isso. Mas aquele tempo, mas aquele momento, mas você precisa entender, acabou. O ciclo mudou, agora você precisa dar outras respostas. Agora Deus está abrindo portas novas, Deus está fazendo coisas novas, mas sabe qual é o problema? Nós ficamos olhando para trás. Por isso que Paulo fala, olha, me esquecendo das coisas que para trás ficam, eu avanço para o alvo, eu passo de ciclo, eu vou para outra etapa. Quem joga videogame sabe, é uma nova fase. Eu quero dar algumas dicas para você passar bem os ciclos. Primeiro, discirna o ciclo que você está vivendo. Discirna. Entenda o processo de transição, o momento. Ore a Deus, comece a ter percepções. Segundo, dê a resposta certa. Não fuja, não abandone o ciclo pela metade, conclua, vai até o final. Pastor, está difícil, está complicado, está dolorido, está caro, continua, vai até o final, termina essa faculdade. Conclua essa questão no trabalho. Tem gente que dá muito problema porque não conclui a questão no trabalho. Você tem o direito, você pode mudar de trabalho. O que você não pode é abandonar. Conclua. Chega nas pessoas, conclua ministérios. Bill Hybels fala em seu livro, Axioma, o último capítulo desse livro, ele fala assim, conclua bem, conclua certo. E ele fala, e ele escreve a respeito dele. Ele fala assim, eu não tenho dúvida, eu não fico mais preocupado se as pessoas vão me deixar ou não. Ele fala assim, a única entendimento que eu tenho é quando elas vão me deixar. E ele falou que ele aprendeu a lidar muito bem com isso. Olha, eu estou aqui, essa situação, eu tenho um compromisso com essa circunstância, eu quero dizer que eu estou querendo terminar isso, mas vamos fazer da forma correta. Entendeu? Qual é a minha responsabilidade? A minha responsabilidade, ele até conta no livro dele, que tem um casal de pastores que o procura e fala, olha, a gente vai para outro lugar, vai para outro ministério, lá ele falou, tá bom, vocês têm uma responsabilidade, a igreja dele trabalha com um plano de 1 ano, então até o mês tal, vocês concluindo, passando para outro, preparando o outro, a gente dá andamento. Só não abandone no meio. Quanto está entendendo? Você fecha. Na empresa, aonde for, você fecha o ciclo. Agora, toda vez que você abandona, você vai ter que começar tudo de novo.
E quando você fecha o ciclo, portas continuam abertas, pontes continuam feitas. Tem gente que não fecha ciclo e destrói as pontes. E cria muros. Termine bem os ciclos. E por último, o louvor pode subir. Celebre cada mudança de ciclo. Celebre. Não deixe passar. Deixa eu falar aqui para os casais. Há casais que passa despercebido o dia do casamento, o aniversário de casamento. Você não sabe celebrar isso. Cada ano é uma vitória. E cada ano deve ser celebrado. Devemos celebrar. Todo ano a gente planeja algumas atividades, algumas coisas no final do ano. Esse ano o Senhor colocou no meu coração, celebre. Nós vamos aqui celebrando os frutos. Nós estamos aqui fazendo almoço para os voluntários, eu estou celebrando todos os voluntários dessa igreja. Eu estou dizendo, e é o meu recado, eu agradeço a Deus pela vida de vocês, pelo trabalho. Eu estou celebrando a família quando eu chamo todo mundo para estar junto, para nós celebrarmos, para nós comermos. Eu estou celebrando, eu quero celebrar. Esse ano eu quero fazer festa. Eu falei para toda a minha equipe, façam eventos de confraternização, façam amigos secretos, juntem as células, façam almoço, churrasco, celebra, é tempo de celebração. Janeiro já está programado, a primeira ação de janeiro, vou passar nas próximas semanas. Nós vamos começar com um jejum de 7 dias. Então coma, porque você vai ficar 7 dias sem comer em janeiro. Nós vamos estar aqui. Celebre. Celebre as fases, celebre os momentos, celebre as conquistas. Celebre. Eu estou reformando o banheiro lá das minhas filhas. E aí ontem eu falei para elas, falei, na hora que terminar nós vamos fazer uma festa de celebração para começar o banheiro. Porque dá trabalho, custa dinheiro. Carreguei lata de coisa nas costas. Eu vejo o Ivo que está trabalhando lá. Minha esposa limpa porque é um pó danado, sabe? Aí na hora que foi, não, está pronto, vai entrar banho. Não, nós vamos fazer uma fita vermelha, alguma coisa. Vou comprar toalha nova, entendeu? Vamos louvar a Deus dentro do banheiro. Vou celebrar. Eu acho que eu aprendi isso com meu pai. Lembrei agora, porque quando eu era garoto, meu pai também reformou o banheiro de casa. E eu me lembro que ele comprou uma tampa da privada almofada, assim, almofadada. E ele falava para todo mundo, a privada era almofadada. Meus amigos queriam ir lá e queriam ir no banheiro só para sentar na privada almofadada. Foi uma festa quando aquele... Nós vamos celebrar. Celebre. Celebre as conquistas. Celebre as pessoas do seu lado. Celebrar é falar, olha, obrigado, vamos estar junto. Celebre, agradeça a Deus pelas pessoas que estão ao seu lado, que fazem parte da tua vida. Fique de pé.